Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Kivo Live que está começando agora. Depois de uma semana muito bacana sobre as integrações dos sistemas com o evento da Kivo User Week, nós voltamos hoje com a programação normal das lives. E o assunto de hoje vai ser sobre a SF. Você sabia que o prazo está chegando ao final? Vai ser dia 31 de julho. E se você não sabe como se preparar, né, ainda está com dúvidas sobre essa entrega, a Eliette e o Menem prepararam um material sensacional para te auxiliar. Antes de iniciar a transmissão da nossa live agora, lembre-se que o chat vai estar disponível para que você envie todas as suas dúvidas. E evite deixar as dúvidas para o final, porque é mais fácil para que a nossa equipe consiga responder durante a transmissão da Kivo Live. Vamos começar? Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eliette Ventura, assessora de conteúdos técnicos da Kivo. Olá, pessoal. Meu nome é Menem, sou analista de suporte avançado aqui na Kivo. E hoje nós vamos falar dessa importante entrega que é a ECF, né, Escrituração Contábil Fiscal de 2023, ano calendário 2022. Essa escrituração é muito importante porque, através dela, o governo tira vários insumos. Para elaborar alguns programas, principalmente de desenvolvimento de micro e pequena empresa. E também para colher insumos para ele colocar suas políticas aí fiscais para o ano. Como a gente sabe, né, o governo utilizou os dados da SCF em relação lá em 2016 para classificar as empresas do E-Social, os grupos das empresas do E-Social. Então a gente já viu que isso é muito importante. Outra coisa é em relação ao PRONAMP, né, o Programa de Desenvolvimento aí de Financiamento das Micro e Pequenas Empresas. Então aquelas empresas que são pequenas, né, e elas não são optantes pelo Simples Nacional, o governo utiliza dessa receita bruta para liberar o financiamento para essas empresas. Inclusive, esse ano de 2023, o governo liberou a entrega da SF lá em janeiro para essas pessoas jurídicas que queriam fazer esse tipo de financiamento. Então, a gente vê a importância que é dessa entrega. Além de que o governo já tem essas informações em sua base de dados, né? O governo liberou aí informação para 444 mil, quase 445 mil contribuintes, informando ali de suas receitas, né, que ele já tem essas informações, que já foram cruzadas aí com o SPED fiscal, com o SPED de contribuições, com a nota fiscal emitida por esses contribuintes. Para quê? Para que seja facilitada a entrega da SF. E além de que a multa é bem alta, né, caso a gente não faça a entrega ou faça incorretamente as entregas. Nesse conteúdo, nós vamos fazer algumas abordagens, que são elas. Os conceitos, né? Você vai entender para que serve a ECF, qual o motivo que ela foi criada, de que lei que nós estamos falando que aborda a ECF, os objetivos, a importância que nós precisamos atentar para a ECF, as novidades, que existe algumas esse ano, os pontos importantes que a gente precisa se atentar no momento da entrega, os principais registros e blocos que a gente precisa preencher e parametrizar, tanto no sistema quanto no validador, e os principais campos e registros no módulo contábil. E por fim, a gente vai ter um case onde a gente vai abordar alguns erros, algumas validações dentro do próprio validador, onde a gente vai tirar algumas dúvidas que é bem recorrentes no momento da entrega. É isso aí, Manny. Então, o conceito. Então, a escrituração contábil fiscal, né, nós chamamos de ECF, substitui a declaração da pessoa jurídica a partir de 2014. No caso aí, da IPJ, né, tanto empresas de lucro presumido como lucro real que faziam essas entregas, eram 2 programas, e com a escrituração contábil fiscal, elas foram retiradas aí, a partir do ano 2014. Então, a SF ela entrou aí para substituir, e a legislação aplicável, né, para esse ano, a gente precisa ficar atento, porque a instituição normativa ela não houve alteração, então ela é lá de 2021 ainda. O manual ele é de dezembro de 2022, né? Dezembro de 2022. E também o programa ele está atualizado. Então, esse programa ele está a partir de maio de 2023. Então, existem campos, por exemplo, que não tem no manual, mas está no programa. Então, a gente precisa ficar atento com essa informação aí.
Então, gente, obrigado, né? A regra de obrigados para entrega da SF são todas aquelas pessoas jurídicas, né? Tanto lucro real como lucro presumido, equiparadas, imunizentas, que estão obrigadas a entregar a SF. A gente só tem que se atentar, porque aquelas empresas que têm SP, né? Que são a Sociedade por Cota de Participação, elas entregam a SF separadamente, né? Porém, no CNPJ da sócia ostensiva. Cada uma com sua escrita em separado, existe um registro específico para estar levando o código da SSCP. Então, se tiver N SCPs, todas elas vão com o código da casa aí da sócia ostensiva, porém, a informação que vai nos dados são a informação da Sociedade por Cota de Participação. Quem está desobrigado? Apenas empresas optantes pelo Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas e também aquelas empresas inativas. Quem são essas empresas inativas? São aquelas que não tiverem nenhuma movimentação operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano. Nessa situação, essas empresas vão estar entregando aí a DCTF com a marcação que elas não tiveram movimento. Com isso, elas são liberadas de entregar várias declarações. Então, pessoal, com a entrega da SF, algumas obrigações acessórias estão dispensadas. No caso, nós temos aí a DIPJ a partir do ano de 2014 e a escrituração do livro de apuração do lucro real, o LALU, em meio físico. Então, está dispensada essas duas obrigações devido a essa obrigação que a gente vai entregar, que é a SF. O prazo é a forma de entrega. Então, a SF, ela vence no último dia útil do mês de julho de cada ano, desde que ela não teve nenhuma situação especial. No caso de situações especiais de janeiro a abril, o prazo é o mês das empresas em situações normais, que é julho, último dia de julho. Caso essa situação especial aconteça de maio a dezembro, essas empresas têm até o último dia útil do terceiro mês subsequente para fazer essa entrega dessa obrigação, para que ela não pague nenhuma multa em relação a isso, venha pagar nenhuma multa em relação a essa entrega. Então, conteúdos principais da SF, aquilo que a gente escritura na nossa SF. Tudo aquilo que foi base de cálculo, que interferiu no cálculo do imposto da pessoa jurídica. No caso, o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido. No caso das empresas de lucro real, a gente vai ter aí o ELALU e o ELAX, que é informado na SF. É o próprio SF, que é essa obrigação aí no caso de empresas tributadas pelo lucro real. Toda a informação da pessoa jurídica que influenciou esse imposto a recolher, né, essa base de cálculo, ela é necessária informar. No caso, empresa de lucro real precisa fazer o quê? Recuperar a ECD do ano anterior, que é obrigatória, recuperar o saldo da SF também, que é obrigatória. No caso do lucro presumido, informar o registro do livro caixa, né, que é o Q100 lá. Se essa empresa ela teve um faturamento acima de 1.200.000 no ano anterior, então ela é obrigatória também informar o livro caixa para essas empresas de lucro presumido e toda a adição e exclusão ao lucro no caso da empresa de lucro real. É necessário estar informando aqui. Além das informações socioeconômicas da pessoa jurídica aí. A formação do quadro societário, né? Informação de rendimento daqueles sócios, é informada aqui na SF. Inclusive os benefícios fiscais ao qual essa pessoa jurídica está sujeita, principalmente no caso do lucro real, que são utilizados aí para ajustar o seu lucro líquido aí e o seu imposto a pagar. A não entrega da SF, né, ou então entrega com omissão, entrega com atraso, incorreta, ela acarreta multas. Então, essas multas elas são divididas entre lucro real e as demais pessoas jurídicas. Aqui, eu e o Menem separamos aqui a forma que traz essa multa, né? Então, a multa, dependendo aí, ela pode chegar até 5 milhões, o valor dessa multa por não entrega ou entrega com omissão. Nós temos aqui, então, no caso do lucro real, essa multa equivale a 0,25% do mês calendário ou fração do lucro líquido antes do imposto de renda da pessoa jurídica ou da contribuição social sobre o lucro líquido, no período a que se refere a esse período de apuração, limitado a 10% relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o seu livro. Então, são 25% aí desse lucro líquido aí. Ou 3% não inferior a R$100 no valor omitido inexato ou incorreto.
E a possibilidade de redução dessas multas é 90% caso a pessoa entregue sua SCF dentro de 30 dias de atraso, 75% no caso ela entrega sua SCF dentro de 60 dias de atraso, 50% quando ela entrega a sua SCF quando ela é fiscalizada e cumpre esse prazo, e o 25% no caso dela não ultrapassar o ofício que a Receita determinou para ela entregar. Como nós colocamos aqui, né, em relação ao item 1 lá, a multa é de R$100 mil para as pessoas jurídicas que no ano calendário anterior tiver oferido uma receita bruta até 3.600.000 e 5 milhões para aquelas pessoas jurídicas que não se enquadram na hipótese que trata o inciso 1 desse parágrafo. Então, são 5 milhões. Aí, aqui a gente ainda traz o código dessa multa, né, que é 3624/3. Então, ficar muito atento com essa entrega, porque é bem salgada essas multas. Já para as demais pessoas jurídicas, né, que não enquadrou lá no lucro real, a multa ela vai inferir sobre a receita bruta dessa pessoa. Multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período em que se refere a extração aos que não atenderam aos requisitos para apresentação dos registros e arquivos. Multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros respectivos e arquivos, e 0,02 centésimos por dia de atraso calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período que se refere a essa escrituração, limitada a 1% aos que não cumprirem o prazo estabelecido para a apresentação dos respectivos arquivos. E as reduções da multa, no caso, nós temos a metade quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou seja, antes de qualquer notificação, e 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado na intimação. Se o fisco determinou que você precisa entregar, né, vocês podem orar ali dentro do ECAC, lá na sua caixa postal, tem uma opçãozinha lá onde a Receita comunica e manda tudo eletronicamente em relação a esses dados. Então, é muito importante observar a sua caixa de entrada, porque a Receita comunica com você sobre multas, sobre atraso, sobre obrigações faltantes ali, nesse campinho. E o código 3624 para as demais pessoas jurídicas, em relação a essa MAED aí. Lembrando, gente, que essas multas, elas são geradas no momento da transmissão da SF. Então, o governo já libera aí, né, uma multa com 30 dias para pagar, com essa MAED, com esse valor. Aqui a gente vai trazer também sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que é o PERSE, né? Esse programa ele já vem desde 2021, mas até então esse programa ele era para regularização desse tipo de atividades que foram permitidas. Hoje, esse PERSE, né, o governo liberou aí também um benefício de ter desonerados os impostos, IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o IRPJ e a CSL, porque é informado isso na SF, com campos específicos, tratamento específico para lucro real, né, e o presumido, embora na lei não destaque tanto, existe uma linha no registro do presumido que a gente informa ali esse tipo de receita para ser desonerado. Então, as atividades, aqui a gente tem as atividades que foram beneficiadas aí, né? Então, essa lei já tiveram várias alterações. A última que a gente tem aí, a portaria 11.1266, de 29 de dezembro de 2022. Nós tivemos também em 2023, no início de 2023, uma alteração também na instituição normativa, informando e separando aí, onde foram retirados vários quinais, né, dessas atividades, e também prorrogar esse prazo aí desse benefício de março de 2022 até março de 2027, para essas empresas aí que são beneficiadas, né, com essa redução aí de seus impostos, com desoneração. Então, a desoneração do imposto de renda, né, IRPJ aí da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e o COFINS. Lembrando que tanto o imposto de renda e a CSL, né, é diferente aí essa desoneração em relação ao PIS e COFINS, que é tratado lá no SPED de contribuições. Então, no caso aí do lucro real, né, é necessário informar, né, lá no parâmetro, o lucro de exploração
para que sejam habilitados o registro N600 e o N610. Caso a gente não selecione essa opção, não vai habilitar esses dois registros aí para a gente fazer o preenchimento das linhas necessárias. No lucro presumido, a informação da instrução normativa é que esse tipo de receita não deve constar na base de cálculo dos tributos, né? Embora dentro lá do registro P300, que é onde é o cálculo do IRPJ, por exemplo, a gente tem uma linha que é a 11.20 para informar o valor do PS, que ele reduz diretamente aí o valor do seu imposto. Em relação ao lucro real, nós temos aqui os registros N600, né, que foi criado para esse ano, essa linha de receita bruta líquida do Programa Emergencial de Retomada de Eventos Setor, que é o PES, e a linha 65.10, parcela correspondente ao Programa Emergencial da Retomada dos Eventos aí do setor do PES. No N610, é o cálculo aí dessa isenção, ele também foi criado várias linhas também para poder informar, né, buscar lá da linha 17.10, da 6510 e compor aí esses valores. Em relação à CSL também, no registro N620, N630, tiveram algumas alterações também. Nós tivemos aí a linha 27, né, imposto pago a título de estimativa mensal que excede legalmente o período determinado. Então, foi incluído também essa linha e a linha do PES foi retirada. Porque esse PES, essa redução, ele abrange somente ali as estimativas mês a mês, né, conforme a instrução normativa, no anual ele não entraria. Aqui o registro N660, né, com a inclusão de linha para esse ano. Então, uma das novidades, né, do ECF para esse ano de 2023, ano calendário 2022. Lembrando, pessoal, que também, né, a gente tem um registro aí X280, sempre que a gente utilizar algum benefício fiscal, inclusive o PERSE, é necessário fazer o preenchimento desse registro. Ele foi incluído na última versão da ECF, que é a 9.0.3. As versões anteriores não têm o campo destinado ao PS e provavelmente pode ocorrer erro na hora que você for importar um arquivo com essa informação. O nosso produto, a gente está implementando esse registro, hoje ele ainda não trata esse registro X280. E ele pode ser incluído manualmente dentro do próprio programa da ECF. No layout também, como a gente falou, algumas divergências, no layout do ECF, ele não tem o código do PERSE, né? Por quê? Porque ele é lá de dezembro de 2022, então não tem ainda. Provavelmente devam alterar o layout para fazer algumas inclusões. Aqui nós trazemos para vocês a tabela dinâmica e o plano referencial. Um exemplo, né, que a gente entra lá dentro do site do SPED, né, no portal SPED, e a gente vai selecionar ECF e vai lá em download. Então, no download, a gente vai conseguir aí a tabela dinâmica e os planos referenciais. O que é essa tabela dinâmica? É uma tabela que contém todos os registros de cada tributação da ECF. Lucro real, lucro presumido, imunizentos, né? Lucro arbitrado. Então, todos os registros pertinentes a essa tributação vão estar direcionados ali. Além de que as tabelas, né? Parte A e parte B também da ECF, que a gente precisa observar principalmente no lucro real, né? Aquilo que é permitido fazer exclusão, adição, elas vão ser todas determinadas através dessa tabela. E nós precisamos o quê? Nos atentar a isso. Por quê? Porque conforme esse plano referencial informado no cadastro da empresa, o sistema nosso, né, o nosso NG Contábil, ele vai conseguir montar os registros pertinentes que ele consegue gerar de forma bem prática, bem simples, bem intuitiva, né, sem ter que entrar em muitas rotinas para fazer preenchimentos. Desde que todas as contas estejam relacionadas com sua conta referencial correta, né, o sistema já vai processar. Exceto o lucro presumido, que no caso a gente não preenche essa informação. A gente só vai preencher a informação no caso de que nosso reconhecimento de receita seja por competência. Aí a gente consegue trazer e montar os registros através das contas referenciais aí do presumido para os registros P100, P150, que é a DRE. Porém, o registro P200, né, que traz o IRPJ, o P400, que traz a contribuição social, é necessário a gente informar quais contas vão compor aí para incluir essa base do IRPJ e da CSL, para não dar divergência ali entre os registros
P150, que é a DRE, né? E o P200 e o P400, que é a base do IRPJ e CSL. Uma vez que essas contas ficam incorretas, né? Pode ser que ocorra erro na sua importação da SF, porque a SF vai checar o P150, que é a DRE, com a sua base de cálculo do IRPJ e CSL. Então, muito cuidado aí nessa informação. Agora, se for uma empresa de lucro presumido, né, que ela não está ali obrigada a recuperar a ECD, né, recuperar a ECD, e também não escritura sua receita aí através de competência, o livro caixa, essa empresa ela está sujeita ao bloco Q, né, o bloco Q100 ali, que é o demonstrativo do livro caixa. Então, nesse caso, a gente não envia nada ali em relação ao balanço, DRE de presumido. O layout também, né, o manual da versão layout 9, como eu falei para vocês, esse layout ele tá um pouquinho mais atrasado e tem alguns registros que não constam nele, né, tem no programa, mas não constam ainda. Pode ser que venha alterar, né? Isso por quê? Porque o governo, por exemplo, né, utiliza aí desde o início do ano, vários contribuintes já fazem suas entregas de ECF, para quê? Para que possam aquelas pessoas que tiveram base negativa do IRPJ ou CSL queiram fazer um perder-compre para recuperar esses créditos, é necessário entregar a ECF primeiro. Então, o governo libera o quê? Para que as pessoas entreguem a ECF desde janeiro, né? Por isso que esses dados estão um pouco mais atrasados. Caso você tenha algum valor que você queira pedir a restituição do IRPJ negativo, CSL negativo, necessário entregar a ECF primeiro para que você consiga fazer, né, utilizar esses créditos aí. E aqui nós temos, né, uma parte aqui da tabela dinâmica que a gente trouxe, né, o índice aqui, e aqui é dessa forma que ela vai apresentar para vocês. A parte B, que é a tabela padrão, né, muito utilizada lá num registro de lucro real, que é o M410, no qual a gente controla prejuízo, compensações, né, do prejuízo, a gente vai controlar nesses dados para influenciar exercícios futuros. Então, a gente vai usar o quê? A tabela da parte B, que é muito checada na ECF e muito passível de dar alguns erros quando selecionadas contas incorretas. A parte B com a parte A, então é o relacionamento das tabelas também, né, da parte B aí com o M300, que é ali a composição do lucro real, que isso também está nessa tabela, e serão permitidos somente se tiver relacionado nessa tabela. Não dá para inventar um valor qualquer, um código qualquer e informar. E os registros, tanto de lucro real como lucro presumido, né, arbitrada e imunizenta, vão estar aqui também todos determinados nessa tabela. E o importante dessa tabela é que também ela vai mostrar para a gente quais contas a gente pode utilizar em determinados registros, né? Um exemplo, nós temos aqui lucro real anual, né, ou trimestral, a gente vai usar o registro L100A para pessoa jurídica geral, né? Então, o L100A é o balanço ali, vai constar as contas patrimoniais. O L300A, né, as contas de resultado, despesa e receita aí dessas empresas de lucro real de pessoa jurídica em geral, né? Qual que é essa separação? Que a gente tem a pessoa jurídica financeira e também as seguradoras, que é o L100B e o L100C, por exemplo. L300B, L300C, L300R, que no caso do produtor rural, né? Então, aí, por isso existe essa separação aí que a gente precisa ficar atento na hora de estar informando. Em relação ao registro P, né, P lá do presumido, aqui também a gente vai ter, né, um P100, P150, P200, P400, toda essa parte aí de registro vão constar e são previstos nessa tabela, então não está no manual. Quando a gente olha esses registros no manual, eles sempre vão direcionar para essa tabela aqui, na qual a gente precisa observar e principalmente incluir as contas referenciais baseado com essa tabela. E agora a gente vai falar dos principais registros, né, aqui que a gente tem na ECF e suas particularidades. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, gente, dos principais blocos e registros aqui da ECF. Então, nós temos aqui o bloco C, que é o bloco recuperado da ECD, ele é todo montado a parte de recuperação, não dá para mexer em nada dentro da ECF. E a gente tem o bloco E, que é a recuperação da ECF do período anterior, que é obrigatória para aquelas empresas que são do lucro real.
Já o bloco J ele já está mais envolvido com o plano de contas e o mapeamento das contas referenciais. O bloco K, né, que é os saldos também, saldos contábeis referenciais aí dos recuperados da ECD, ou então feito pelo próprio usuário na ECF. O bloco P, que é do lucro presumido, a gente vai falar os principais, então o bloco P que é todo pertinente ao lucro presumido, e o bloco Q, que é o demonstrativo de livro caixa, para aquelas empresas que são lucro presumido ou imunizentos, mas que entregam aí o seu livro caixa, não obrigadas a exceder. Falando um pouco sobre o lucro presumido e os blocos obrigados a exceder sobre a escrituração tipo C são bloco 0, bloco C, bloco J, que já foi citado anteriormente, o P, que vai levar suas receitas, o K, que vai levar suas contas de resultado, o Y, bloco 9, e nós temos também, para o lucro presumido referente às empresas que não são obrigados a entregar de fato o seu balanço, a sua DRE, eles estão trabalhando pelo regime de caixa, eles entregam o tipo de escrituração L e vão nesses blocos, o bloco 0, que é o cadastro, né, os blocos cadastrais, o bloco P, que é a sua receita, o bloco Q, que vai levar o seu livro caixa, o bloco Y e o bloco 9. É bom se atentar que algumas empresas que fazem o tipo de escrituração tipo L enviam em algumas particularidades o seu balanço. Isso vai depender do regime de competência que você tem, se é regime competência ou se é regime caixa. Falando agora sobre o lucro real, nós temos 3 modalidades, que é o anual, por meio de estimativa sobre a receita bruta e acréscimos, o anual por meio de balanços e balancetes de suspensão ou redução, e o trimestral. Nós vamos abordar mais a fundo o detalhamento dessas três modalidades quando a gente apresentar o sistema para vocês. Agora nós vamos entender um pouco sobre a apuração do lucro real anual. Nós temos por meio apurar o lucro líquido, que vai referenciar a DRE e a demonstração do seu resultado. Também nós podemos, através do lucro real anual, fazer as adições e as exclusões lá no LALUR e no LAX, para nós somarmos ou reduzirmos a nossa base de cálculo. E também nós podemos fazer as reduções, as isenções, as retenções e as compensações. Tudo isso por meio do bloco M300, N500, onde a gente vai fazer toda a nossa apuração e a nossa base de cálculo para nós termos a base do nosso imposto a pagar ou para nós verificarmos qual a redução que tivemos. Nós vamos falar agora também sobre as empresas imuni-isentas, que são desobrigados do IRPJ e da CSLL, que não estejam obrigados a entregar ECD. Os blocos que se referem a imuni-isentas são o bloco 0, que é a abertura do arquivo digital e a identificação da pessoa jurídica, o bloco 10, que é a parametrização da tributação, o 20, que é os parâmetros complementares, o 30, dados cadastrais, o 930, que é a identificação do signatário, que por meio deste você vai conseguir assinar o seu arquivo, o X390, que a gente vai identificar aqui a origem e a aplicação dos recursos para essas imuni-isentas, e o Y612, que a gente identifica nesse bloco quem é o conselheiro responsável, o dirigente ou o titular que se responsabiliza por esse tipo de tributação. São facultativos também os blocos Q, que é a demonstração do seu livro caixa, que tem a regra se o bloco 10, tipo escrituração L, for da forma de tributação 3, 4, 5, 7, 8 ou 9. Temos também outras particularidades sobre a imuni-isenta,
que são dos obrigados ao IRPJ e à CSLL, aonde elas entregam o balanço patrimonial, elas entregam também a demonstração do seu resultado, fazem o cálculo do IRPJ e da CSLL e tem alguma condição da ocorrência dos registros, o 100, o 150, o 180 e o 182. É bom frisar que todos esses registros, como a Eliette falou e mencionou anteriormente, estão vinculados à tabela dinâmica, onde você pode acessar e verificar mais a fundo do que se trata cada registro e o que você vincula na linha de cada registro. Algumas pessoas, quando vai fazer a entrega da SF, têm muitas dúvidas e gera alguns erros por conta da validação e da recuperação do seu arquivo anterior. Então, nós mencionamos aqui como um ponto importante para você se atentar que a SF atual, você precisa importar ela e ela vai com todos os blocos marcados. Se tratando da recuperação da ECD anterior, são obrigados aquela pessoa que entrega o seu bloco C e não é permitido ajuste nesse bloco, lembrando, né, conforme já foi dito pela Eliette, que este bloco ele não permite você editar porque ele vem da ECD e caso ocorra alguma diferença no saldo em relações às contas referenciais não encontradas na ECD, você pode estar referenciando essas diferenças ou justificando através do registro K915, que vai pegar todas as suas contas do ativo e passivo, e o K935, onde vai referenciar suas contas de receita e despesa. Lembrando que o nosso sistema não gera este registro, ele é automaticamente gerado no momento da validação do seu arquivo, e lá você consegue identificar o que está de errado, qual conta que você não referenciou na sua ECD, e você pode justificar para que você consiga entregar o seu arquivo. Agora, se tratando da recuperação da SF anterior, nós temos o bloco E, que também não é permitido ajuste, porque ele vem da SF anterior, e também você pode fazer a justificativa através dos registros K915 e K935. Lembrando que a recuperação dessa SF anterior, né, ela, para o lucro real, ela é obrigatória, por quê? Porque ela faz o controle desse saldo de um ano para o outro, né, aquele saldo ali do prejuízo fiscal, aquelas contas controladas que estão fora da contabilidade. Então, que a pessoa controla ali fora da contabilidade ali da sua escrita, que é o prejuízo fiscal, né, do IRPJ, base negativa de CSL, compensações e outras contas que esse saldo precisa arrolar para anos seguintes, que vão influenciar os seus resultados futuros. Nós temos algumas validações que são padrões e, geralmente, alguns clientes eles não sabem e, na hora de validar o seu arquivo, eles entregam de forma errônea e geram alguns erros. Por exemplo, a validação do lucro presumido padrão que a gente entende hoje é você importar a sua SF, recuperar a sua ECD do ano atual e importar novamente a sua SF atual marcando o bloco J. Por quê? Porque aí você vai estar levando todo o seu referencial da SF e o saldo ali vai bater corretamente com a análise dos balanços e da DRE. Já para o lucro real, a gente faz o mesmo processo, mas recupera a SF anterior, né? E posteriormente a gente importa de novo a SF atual e marca o J e o K, que é o mapeamento do plano de contas referencial, as suas contas contábeis, e você já traz o saldo das contas que estão no bloco K, onde ele vai cruzar as informações e vai validar corretamente. Agora nós vamos fazer algumas parametrizações no NG contábil, que é de extrema importância você se atentar antes mesmo de gerar o seu arquivo, onde nós vamos abordar dentro do sistema cadastros,
contas contábeis, movimentação, encerração do seu exercício, a aba de escrituração, que é onde você apura o seu imposto CRPJ, CSLL, onde você faz as suas adições e exclusões, e a geração do arquivo. Na medida em que a gente passar por esses cadastros, nós vamos apresentar para você alguns pontos de atenção que você precisa se atentar, e na medida em que a gente for aqui apresentando para você, você pode tirar suas dúvidas também. Bom, nós abordaremos agora no sistema contábil, começando pela rotina de cadastros, responsáveis, sócios. Aqui nessa rotina, nós precisamos se atentar em alguns pontos principais, como CPF, que é sempre bom você colocar e certificar que é o correto. Na aba Identificação, se está marcado que este sócio é responsável e assina pela empresa, onde você vai determinar esse cadastro para o seu signatário. E para o registro Y600, nessa aba Participação e Distribuição de Lucro, você precisa preencher aqui corretamente os dados e também na aba Rendimentos. Então, recordando, na aba Identificação, você vai preencher para identificar o seu signatário. E na aba Participação, Distribuição de Lucros e Rendimentos, você vai preencher para identificar o seu Y600, onde você vai abordar a porcentagem do sócio e os rendimentos que ele tem sobre essa empresa. Ainda falando sobre cadastros, nós vamos também entrar na aba Cadastros Responsáveis Contadores, e nessa aba nós vamos verificar o meu cadastro de contador aqui, onde também você precisa se atentar se ele está ativo, se o CRC está correto, se o número sequencial do CRC está preenchido de forma correta, onde você identifica o estado, o ano e o número e a data de validade, e também se as flags CRC definitivo e responsável está marcado. Por fim, ainda falando sobre cadastro, nós vamos acessar a rotina de cadastros, empresas, e nessa aba empresa, nós vamos se certificar que os dados da pessoa jurídica estão preenchidos de forma correta, início de atividade e data de fundação, verificar se esta aba término de atividade não está preenchida. Por quê? Porque se você preenche essa aba, você está informando que a empresa teve um término e quando você gerar o seu arquivo, você vai ter que mudar a situação especial dela. Se não for o caso, deixa ela em branco. Na aba Identificação, nós vamos identificar se o contador está vinculado a essa aba. E na aba Parâmetros Contábeis, nós vamos identificar aqui o tipo de plano de contas referencial que está preenchido. Se tratando de que estamos falando aqui da empresa lucro real presumido, a tributação dessa empresa é presumido, nós vamos colocar aqui neste campo que o nosso tipo de plano de contas referencial é o lucro presumido, a opção 2. Aonde que a gente vincula esse tipo de plano de contas referencial? Aqui na rotina de cadastros, contas contábeis. Quando a gente acessa essa rotina, a gente vai fazer o vínculo do nosso plano de contas referencial ao nosso plano de contas que a gente cadastrou aqui. Verificando aqui mais embaixo na tela, nós temos aqui essa flag de plano de contas referencial e uma setinha ao lado. Se você clicar nela, você vai identificar duas coisas. Primeiro, você pode associar o seu plano de contas ao plano de contas referencial que você cadastrou lá no cadastro da empresa, aba Parâmetros Contábeis, ou se porventura você já tem uma empresa que tem a mesma estrutura de plano de contas que esta empresa que você está logada, você pode copiar o plano de contas que está cadastrado na outra empresa para esta empresa. Nós vamos mostrar aqui para vocês como se associa o plano de contas nosso ao plano de contas da Receita. Primeiro aqui,
ao lado esquerdo está o seu plano de contas cadastrado e o lado direito nós vamos clicar aqui na rotina e na linha, e aqui nesses 3 pontos vai abrir para você escolher a conta que se identifica com o seu plano de contas. Aqui nós já associamos as nossas contas, e quando você acabar de associar o seu plano de contas ao plano de contas referencial, você pode clicar aqui em processar, que ele vai gravar as informações. Lembrando que você precisa preencher esta rotina de forma correta, pois é este plano de contas que você associou aqui que vai montar as suas demonstrações contábeis e o seu relatório de balanço. Então, se tiver associado aqui contas erradas, automaticamente, quando você emitir um balanço, o saldo pode estar diferente do que você validou nos nossos relatórios do sistema. Após fazer as validações cadastrais, nós vamos na rotina de processos, encerrar exercício, e aqui, nessa rotina de encerrar exercício, nós verificamos até mesmo antes de fazer o encerramento a prévia da apuração. Nessa prévia você vai conseguir identificar se a sua receita está correta, se a sua despesa e se o seu resultado está correto, se é isso mesmo que você espera para o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E aqui também nós temos aqui que o próprio sistema identifica para você se após você encerrar o seu balanço, ativo e passivo vai ficar balanceado. Feito essas validações, você pode vir aqui na parte de baixo da tela, escolher a sua conta que você vai encerrar o seu exercício, lembrando que nesse primeiro quadradinho aqui é a sua conta do passivo, e aqui, se você tiver no seu plano de contas cadastrado, é o seu grupo Outros, que nós chamamos de grupo de resultado, onde o sistema ele faz o encerramento primeiro neste grupo e transfere o saldo que foi encerrado para o seu passivo. É obrigatório preencher? Não, mas se você preferir, você pode preencher. Aqui você vai colocar os trimestres que você quer encerrar. Aqui nós encerramos o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E após fazer este encerramento, nós podemos emitir um balanço, um relatório, um balancete, para se certificar que o saldo que a gente encerrou aqui ficou correto. Nós vamos aqui na rotina de relatórios, demonstrações das contas referenciais, balancete. Nessa rotina, a gente consegue fazer aqui a emissão do relatório, tirando pelo período, o tipo de relatório, se é analítico ou sintético, e posteriormente emitido, a gente confere aqui todo o nosso saldo, ativo, passivo, receita e despesa, para verificar de fato se o saldo aqui ficou conforme a gente deseja para geração do nosso arquivo. Lembrando que esse relatório, balancete das contas referenciais, é conforme você preencheu na associação das suas contas ao seu plano de contas referencial. Você pode também emitir o relatório do sistema através da rotina de relatório balancete, que ele vai buscar o seu plano de contas. E aqui também você pode fazer a comparação se o saldo está batendo com o balancete das contas referenciais. Feito essas validações, a gente já pode partir para a nossa escrituração, onde a gente vai determinar o que a gente vai estar enviando para tributar sobre a nossa receita, sobre os blocos Y. Aonde a gente faz isso? Aqui em arquivos magnéticos, SPED contábil, SF e escrituração. Quando a gente abrir essa rotina de escrituração, vai estar aqui no cabeçalho aqui da rotina a tributação que estamos apurando, que é lucro presumido, a forma que a gente está apurando, se é trimestral ou anual, e a qualificação PJ.
é importante você se atentar a essa qualificação porque existem 3 opções aqui: PJ em geral, PJ componente do sistema financeiro e sociedades seguradoras, capitalização de entidade aberta e previdência complementar. Se por algum motivo você deixa preenchido o número 2 ou o número 3, quando você validar o seu arquivo, ele vai dar muitos erros de plano de contas referencial, que é no registro 051, falando que o código é inválido. Vai dar erros no K356 e outros erros por conta justamente deste parâmetro que você não se atentou. Então, é sempre bom se atentar a isso. Se tratando do lucro presumido, fica habilitado o bloco P, X e Y. A gente vai descrever aqui para vocês algumas validações do bloco P, principalmente que todos os anos a gente tem recorrência de alguns clientes com dúvida no bloco P200 e o bloco P400, onde a gente discrimina aqui a nossa receita bruta e a partir desta receita bruta que automaticamente a gente vai informar aquilo que deve ser tributado. Lembrando que, se tratando de alguma particularidade específica, por exemplo, de venda de veículos, você precisa informar aqui a sua receita sobre o lucro da venda daquele automóvel, daquele veículo. Porque este registro ele faz a comparação com o seu P150. Aonde que nós verificamos aqui no sistema o nosso registro P150? Aqui na rotina de arquivos magnéticos, SPED contábil, saldo das contas referenciais. Aqui nós vamos verificar o saldo que vai ser levado para o registro P150, que é onde o próprio validador faz a comparação do P200 com o P150. Nós verificamos aqui, por exemplo, tirando aqui o primeiro trimestre, nós vamos entender qual é o saldo que eu preciso colocar no P200. Por exemplo, se eu venho aqui no campo de receita bruta, aqui eu tenho uma receita de 275 mil, que eu informei na minha conta de receita revenda de veículos usados. Quando eu venho aqui novamente no P200, o saldo aqui que eu coloquei está correto, então eu não vou ter erro nas minhas validações. Outro ponto que a gente precisa se atentar, o mesmo saldo que você coloca no P200 é o mesmo saldo que vai precisar ser colocado no P400. Lembrando que o P200 é o IRPJ e o P400 é a CSLL. Feito essas validações e preenchimentos, o sistema também ele aborda algumas informações econômicas que, se for particularidade da sua empresa, você pode estar preenchendo aqui no bloco X, e também alguns pontos referente ao Y, informações gerais, por exemplo, algum IR retido na fonte, aqui eu discriminei um exemplo para vocês, alguma situação de participações avaliada pelo método de equivalência patrimonial, tudo isso você pode estar abrindo esses blocos e preenchendo manualmente ou através de uma importação vindo do bloco do sistema fiscal. Fazendo todas essas validações, a gente pode partir para a geração do arquivo SF, que é na rotina de arquivos magnéticos, SPED contábeis, SF, geração do arquivo. Aqui na geração do arquivo, é importante você se atentar no seguinte: na situação do início do período, se é a primeira vez que você entrega, se não é, se é resultante de alguma situação especial, você vai verificar aqui neste ponto. Se tem alguma situação especial, se porventura é uma extinção, uma incorporação, uma cisão, se o tipo de escrituração que você está entregando é a C ou a L, lembrando que a L não é obrigada a entregar todos os livros da ECD, você pode entregar apenas o seu livro caixa, ou apenas o seu balanço e a sua receita, e o C que você entrega
todos os seus livros, incluindo as suas contas de resultado, balanço patrimonial, entre outros. Aqui nós vamos informar o tipo de reconhecimento que nós temos, se é o regime de caixa ou competência. E aqui neste campo nós informamos o signatário, conforme a gente discriminou lá na rotina de sócios, que ele vai levar lá para a SF. Por fim, se você tiver algum arquivo especial para entrega, você pode colocar aqui no Y800, que é alguma questão de cálculo, laudo de avaliação do valor justo e outros, você vincula aqui neste campo. Se porventura você não tiver nenhum registro a ser preenchido, você pode deixar em branco. E para você gerar o seu arquivo, você pode vir aqui e verificar se o K está marcado. Se porventura você estiver entregando atrasado o seu arquivo, você precisa discriminar o Y720 para você preencher a sua receita. E após isso, você verificar também este campo de opções. Se porventura você não quer mandar suas contas que não foram movimentadas, você deixa marcado este campo aqui. E por fim, gera o arquivo. Aqui o sistema vai fazer para você algumas validações. Se tiver algum erro, ele vai mostrar para você aqui nesse campo detalhes. Se não, ele vai gerar o seu arquivo. E após isso é só você importar. Neste momento a gente vai estar passando para a tributação de lucro real, onde vai ser abordado pela Eliette e algumas explicações mais afins. Então, pessoal, igual o Manny já abordou para vocês a parte cadastral aqui das empresas, né? A gente vai pegar aqui no caso da empresa de lucro real, o que é importante. No caso do lucro real, a gente precisa observar aquelas contas que vão ser adição ou exclusão ali no seu determinação do seu lucro líquido. Nesse caso, a gente vai dentro da conta, né, e está selecionando essas contas que vão, por exemplo, multa, doações, multas. Vou pegar essa conta multa, só para mostrar aqui. Integrante do LALU e ELAX. Então, é necessário marcar essa conta, que ela é integrante do LALU e ELAX, senão a gente não consegue depois vincular lançamentos que estiverem nessa conta lá na apuração aí do seu lucro líquido, no caso da apuração do lucro real. Nós precisamos vir aqui também, a gente tem duas rotinas para poder fazer o preenchimento, que é o lançamento, a apuração do lucro real, cálculos do IRPJ-CSL, que é as mesmas informações que a gente tem aqui em arquivos magnéticos, SPED contábil, SF, escrituração. Embora essa rotina aqui seja mais completa, né? Então, a gente pode usar tanto uma quanto outra. Então, após a movimentação, encerramento do exercício, né, como a gente abordou, o lucro real ele permite duas formas, ou real anual ou real trimestral. No caso do real anual, é necessário informar se a gente apurou por estimativas e receitas, ou então se a gente fez por balancetes aí de suspensão. É necessário fazer toda essa informação aí, no caso do anual. O nosso aqui, nós vamos abordar aí o balancete. Aqui em lançamentos, apuração do lucro real, cálculos e RPJ, nós vamos informar, então, tudo aquilo que influenciou a nossa base de cálculo do nosso lucro líquido lá para a apuração do lucro real. Por exemplo, né? Então, a gente precisa aqui a tributação do lucro real, a forma de apuração do imposto de renda e da CSL, né? E aqui a gente tem estimativas mensais e balancetes, que a gente colocou anual. E o sistema ainda preenche para a gente automaticamente, né? Quando a gente coloca aqui qual que a gente selecionou aqui, se é receita bruta e acréscimo, balanço e balancete. Essas informações o sistema vai trazer a partir aí das contas referenciais que a gente já preencheu. Então, nesse campo aqui, demonstrativo do lucro líquido, aqui ele vai buscar de onde? Da DRE. É importante observar sempre na parte de baixo a fórmula que o sistema vai mostrar para a gente, né, como que ele está fazendo. E lembrando também que essas fórmulas que temos, eles pegam do tabela dinâmica, né? Então, caso tenha alguma divergência, alguma coisa assim, é bom a gente olhar a tabela dinâmica para ver se é o que está pedindo para fazer. Esses valores que já foram processados, eles estão trazendo para a gente de onde? Lá da nossa demonstração de resultado, lá da nossa DRE, a partir de contas referenciadas. Caso a gente note que uma conta não está aparecendo,
é bom a gente dar uma olhada se essa conta está referenciada corretamente. E aqui embaixo ele vai mostrar para a gente a conta contábil que influenciou. Receita de revenda de mercadorias no mercado. Então, qual conta que influenciou aqui, que está associada, né? Venda de mercadorias à vista. Então, ele vai trazer para a gente esses valores, a partir dessas contas referenciais já selecionadas. Uma outra opção que a gente ainda tem aqui, né, em relação a isso aqui, é a demonstração do lucro real, que ele também vai trazer para a gente aqui, ó, essa coluna aqui. Total da DRE, né, mais a conta do CSL, que é a conta 302010101, porque ela precisa ser adicionada lá no item 9. E também é nessa rotina que a gente vai fazer aqui as adições e exclusões a partir da vinculação de lançamentos contábeis, caso nós não tivermos feito no momento do lançamento. Então, no momento do lançamento, a gente tem a opção, o sistema permite a gente vincular o lançamento automaticamente. Mas caso a gente não tenha feito essa rotina, a gente faz aqui na rotina do cálculo do RPJ, que a gente ainda consegue, assim, vincular todos esses lançamentos para montar os registros que precisam ser montados. No momento do lançamento, a gente tem essa opção aqui, ó, lançamentos lá, Lu e Lax, né? A gente pede para marcar automaticamente, que o sistema vai gerar esse item para a gente. Pode marcar aqui em cima também, ó, lá, Lu e Lax, né? A cada lançamento também. Aí isso aqui é intento. Então, para quem não fez, né, a rotina, pode vincular os lançamentos aqui. Através, né, a gente vai clicar aqui no vincular lançamentos e o sistema vai buscar para a gente, vai pedir para a gente quais são as contas, né, que a gente quer que vincule. Então, só vai aparecer contas que estiverem integrantes para o Lalu e Lax aqui. Então, uma vez selecionado, a gente pede para buscar os lançamentos. Caso tenha lançamento nessa conta, ele vai trazer esses lançamentos para que a gente faça a vinculação. Esse caso, a gente não tem lançamento ainda, né? Nessa conta aqui que a gente marcou que ela é integrante. Multas de trânsito, por exemplo, todas essas aí, elas são adicionadas. A multa de trânsito, ela entrou lá, ela no caso entrou na DRE, né? Ela entrou na nossa DRE como despesa. E a gente vai fazer tudo aquilo que influenciou o nosso lucro aqui nessa rotina, com as exclusões e edições, através dessa facilidade que o sistema tem aqui para a gente. Lembrando que essa vinculação, ela monta registros, né? E vincula esses lançamentos conforme o tipo, se tem relacionamento com a conta contábil, se tem só relacionamento com a parte B, né? Se ela não possui nenhum tipo de relacionamento, tudo isso conforme aquela tabela lá da parte B que a gente viu lá na tabela dinâmica. Relacionamento de conta parte B com a parte A ou parte B. Então, é o que a gente precisa ficar atentos aqui. Feito todas essas vinculações, né? Então, vai trazer para a gente aqui na linha 175 a nossa base de cálculo. Né? Então, a gente tem aqui, ó, lucro, né? Antes das compensações de prejuízos. E a gente tem também aqui a compensação dos prejuízos, que é a linha 173, caso venha ter algum prejuízo a ser compensado, seus 30%, né? Do valor. E essa linha aqui se tornará a minha base de cálculo, depois de todas essas adições e exclusões e também de compensações de valores, caso a gente tenha direito a fazer esse tipo de compensação. Feita essa rotina aqui, gente, a gente ainda tem aqui, né, a base de cálculo do IRPJ sobre o lucro real após as compensações, cálculo de isenções, caso tenha algum benefício. Um exemplo que a gente deu foi o PERSE, né, que a gente marca o lucro de exploração lá na geração da parâmetros, e o sistema habilita também para a gente uma rotina para estar informando alguns benefícios que a empresa venha a ter, principalmente nos registros N600 e N610. Então, aqui a gente tem a apuração do IRPJ mensal, por estimativa, que a gente marcou que a nossa apuração é anual, né, por balancete. Então, o sistema vai fazer essa estimativa para a gente, trazer na base de cálculo, calculando os 15% do imposto, e caso ultrapasse aí o limite aí, né, dos 20 mil no período, ele vai trazer para a gente o adicional do imposto de renda, que é 10% sobre o que ultrapassou aí essa base. E aqui embaixo a gente vai ter mês a mês o cálculo do imposto, o abatimento do período anterior, né, até chegar ao dezembro. E esse dezembro será replicado para o anual, no caso, né, da nossa apuração anual. Aqui nós temos a base, o valor do imposto, as deduções que são permitidas, conforme a gente falou, né, lá atrás.
Inclusive o PERSE, né? Quando a gente tem esse benefício do PERSE, ele vai estar trazendo também num registro específico para a gente, que é o N600, N610, e vai influenciar esses valores aqui também. Aqui nós temos a identificação da conta na parte B, que sempre que der algum prejuízo, a gente precisa compensar o prejuízo, é nessa rotina que nós faremos aqui. É importante detalhar que essa rotina, ela trabalha com a tabela lá da parte B. Então, esse código da parte B aqui, caso o código esteja incorreto, né, ele vai dar erro na importação do arquivo. E a data da criação da conta sempre tem que ser uma data bem anterior ao período que a gente precisa compensar. E caso tenha algum saldo a informar no início do período, porque esse saldo depois ele vai ser atualizado por período a período, a gente informa aqui no momento da criação da conta. E o indicativo, né, se esse valor vai reduzir ou se ele vai aumentar o seu lucro aí. Igualmente, a gente tem aqui, né, a conta da CSL, a mesma coisa, só que o código é outro, né? Então, conforme aquela parte lá da tabela da B, o código é 1003. Então, muito cuidado na hora de informar essas contas e o código, que isso aqui causa muito erro no momento de fazer o lançamento. E caso tenha algum tipo de prejuízo, nessa rotina, a gente sempre orienta importar o prejuízo, que o sistema vai pegar os prejuízos existentes, né, que já foi calculado lá na linha 175, que a gente já viu antes, e tanto do IRPJ como base negativa do CSL, e ele vai trazer. Né, o que a gente prefere fazer a importação, porque sempre que a gente informa, costuma a gente colocar valores diferentes do que o sistema apurou, e isso aí vai ocorrer alguns erros lá no registro M410, né, de cada período. Então, é importante a gente pedir aqui para o sistema incluir esse valor para a gente, para que traga o valor exatamente que tem que ser compensado, né, nos períodos seguintes aqui. E aqui a gente tem o LAX, né, que é a demonstração aí da CSL. Os registros da CSL, também com as linhas para serem feitas, adições e exclusões, né, a essa base da CSL. E aqui no finalzinho também a gente vai ter a apuração na linha 173. Então, como vocês podem ver, o sistema é bem prático, bem simples de fazer essas vinculações aqui pra gente, né? Ou a gente faz no momento do lançamento, ou a gente faz no momento da montagem do arquivo. Aqui, ó, linha 173, compensação de prejuízo, e a linha 175, que é a base. E aqui embaixo nós temos a fórmula que ele vai estar mostrando sempre pra gente o que precisa ter na linha. Feito esse passo, a gente pede para que seja gerado o arquivo. Processar para que ele venha trazer para nós, executar os cálculos e fazer os valores. Nada impede a gente formar valor manual também nesses campos, ou então alguma fórmula que a gente queira que traga valores. Então, ele já processou os valores para a gente pode verificar aqui em lançamentos, apuração do lucro real, relatórios, tanto do LALU como do ELAX, que aí ele vai trazer para a gente o que foi apurado. Então, caso, né, quem tem trimestral, alguma coisa trimestral, pode fazer ali. Então, aqui tanto a parte A como a parte B do LALU ou demonstração, ele vai trazer para a gente os lançamentos. Caso a gente tenha alguma divergência, a gente volta na escrituração e confere aqueles valores que a gente não está concordando. Então, ele vai trazer para a gente as adições, né, as exclusões, compensações caso tenha, e o lucro ou prejuízo fiscal aqui embaixo, que vai ser influenciado em períodos futuros aí. Feita essa parte, a gente vai vir aqui em arquivos magnéticos, SPED, contábil, SEF, né, e escrituração. Igual o Manny falou, a gente pode conferir lá nos relatórios referenciais. Então, a SEF, a gente, né, sempre sugere que sempre confiram com demonstrações referenciais, balanços referenciais, balancetes referenciais, que são esses aí que serão contados e considerados lá dentro do programa. Então, aqui, quando a gente vê, né, tem mais registro. Então, a gente tem aqui o preenchimento do bloco L, são as mesmas informações que tinham naquela outra rotina. E a gente tem aqui o registro L210. Geralmente, esse registro, ele é batido com o registro L300, que é a DRE, demonstração de resultado lá, né? E tendo valor naquelas contas, ele vai estar fazendo um batimento com esses campos aqui, que nada mais é, por exemplo, esse campo do custo de mercadorias revendidas, que o nosso CMV, né?
estoque inicial, mais as compras, né? E menos estoque final aqui. Então, é esse valor que ele vai bater com a rotina lá do L300 que vocês precisam informar. O CMV da empresa aqui. Ou serviço, né? Ou mercadoria para revenda ou matéria-prima. Então, aqui que a gente vai estar informando esses dados. A gente tem também o bloco M, que é o bloco de apuração aí do lucro real, né? Então, nós temos aqui no M300 que é pessoa jurídica, aquele mesmo que a gente já compôs. Podem ver que ele vai copiar toda a informação que a gente já declarou lá na outra rotina. A diferença é que nessa rotina aqui ele vai trazer mais coisa, porque esses outros registros, eles influenciam também o produtor rural, caso tenha alguma receita de produção rural, ele vai mostrar aqui pra gente também. Após feito, né, ele vai trazer o M350A, que é a CSL, que é os mesmos dados que a gente já preencheu na outra rotina, e o M400, que é aquilo que a gente falou também, ó, importar o prejuízo. Caso tenha algum prejuízo, a gente pede para importar e o sistema vai trazer essa informação para a gente. Eu posso também vir aqui, ó, clicar 2 vezes para incluir essas contas, né, igual a gente marcou lá, ó. Essas contas já tem que ser pré-cadastradas lá no registro M010 para que ele busque aqui corretamente na hora de fazer essas compensações. E após, né, esses dados, essa informação do bloco N, a gente vai para o bloco N, que já é o bloco de cálculo, né, como nós falamos aqui. O bloco N, ele vai trazer a base de cálculo do IRPJ após as compensações de prejuízo. Então, nessa linha 1, ele já vai trazer conforme todas as contas referenciais. A linha 2, hoje a gente não preenche, né, quando a estimativa sobre receitas. Então, a gente não vai preencher essa linha aqui. O bloco N600, quando a gente falou do PERSE, a gente explicou um pouco sobre o PERSE. Nessa versão atual do programa da SF, a gente tem uma linha específica para o PERSE, que é a linha 17.10. Então, informado receita aqui nessa linha, ela vai replicar para a linha 65, né, e dar continuidade para zerar o imposto referente a esse tipo de receita. Para te dar o zeramento aí. O N610, que também compõe, né, a receita do PERSE, nessa linha aqui, 7510. Então, sempre que a gente tem algum tipo de receita de exploração, lucro da exploração desses benefícios, é nessa rotina aqui que serão demonstradas para a gente. O N620, que são o cálculo do imposto por estimativa. Então, valor mês a mês, e é acumulado esse valor, abatendo o valor do imposto pago no mês anterior de forma acumulada. Né? Porque só quando a gente finalizar o período de dezembro ali, que a gente vai saber se realmente deu lucro ou se deu prejuízo. Se deu lucro, né, a gente vai pagar a diferença aí em relação aos impostos que a gente já recolheu no decorrer do ano. Se deu prejuízo, a gente não vai pagar nada. E ainda pode, dependendo, pedir essa restituição através de perder-compra aí desses valores que a gente teria direito e não pagou. O registro N630, que é o anual, né? Então, isso aqui é a base anual do imposto, com o IRPJ, com o adicional dos 15% do valor do adicional a recolher. E aqui a gente tem a linha 17, que é isenção e redução do valor em relação ao imposto lá do PERSE, que nós falamos. Essa redução. Por isso que ele zerou o imposto aqui a recolher. Porque a gente fez um teste lançando esse valor do PERSE. Então, feito esse passo aqui, pessoal, preenchendo, a gente ainda tem os registros, né? O registro Y, que são as outras informações. O registro Y570, na qual a gente pode importar os valores retidos de RPJ e CSL lá no tributo, ou então em forma manual, desde que os clientes fornecedores estejam aqui cadastrados no contábil. Nós teremos também o registro Y620, né, que informa, e o 720, no caso, a gente está entregando fora do prazo, necessário fazer o preenchimento. O bloco X, né, igual a gente falou, tem um bloco X280, que é em relação aos benefícios, que a gente está já implementando no nosso sistema. Por enquanto não tem, mas é possível incluir manualmente dentro da própria lá do ECF, do programinha. Na geração do arquivo, a gente tem a aba Parâmetros Empresas. Então, é nessa aba aqui que nós vamos marcar algum benefício que essa empresa venha a ter e conferir a alíquota da CSL, qual que é o código, né, qual que é o percentual que a empresa está sujeita. E no caso de algum
do PERS, por exemplo, algum outro benefício que precisa habilitar o registro N600, N610, a gente precisa marcar o lucro de exploração ou alguma item aqui que libere isenção para essa empresa. Aí a gente vai estar marcando para que seja liberado os registros. Na geração do arquivo, essa parte de cima aqui é igual o Mendes já explicou em relação à situação do período, né? Se é regular, né? Se ele está no início da obrigatoriedade do período, aquelas empresas que tiveram algum tipo de desenquadramento, simples principalmente. Situação especial, se houve alguma situação especial ou não, né? Normal. Meta de avaliação do estoque, seleciona qual que a empresa está sujeita. Então, no caso aqui, gente, são os registros facultativos, que é o registro K355, que são os saldos finais das contas de resultado antes do encerramento, e caso tenha algum tipo de prejuízo a informar ou compensação de prejuízo, a gente vai marcar o registro M010, identificação da conta da parte B, LALU e do ELAX, para que o registro M410 consiga ler essa conta cadastrada e não venha causar nenhum erro no momento da importação. Aqui no signatário a gente vai informar, né? Embora a gente já tenha informado o sócio lá no responsável, aqui a gente precisa determinar quem são essas pessoas responsáveis. O sistema não vai trazer automático, é necessário informar. E o tipo dessa pessoa, né? Caso seja um retificador, é necessário marcar essa aba retificador e marcar o resto também do arquivo para que ele consiga ler aquela que já foi entregue e fazer toda essa substituição. Feito esse passo, a gente pode clicar aqui em validar para que o sistema ele faça uma breve validação dos registros que estão todos preenchidos ou se está faltando alguma conta referencial, alguma coisa assim que impede a geração desse arquivo. Isso ele vai estar mostrando na abinha de detalhe. E aqui a gente vai pedir para, em opções, né, se a gente vai gerar somente as contas movimentadas no registro J050, pedir para aplicar e pedir para gerar o arquivo. Então, gente, gerado o arquivo do lucro real, igual a gente mostrou, os principais campos, né? Nós não vamos mostrar importação no programa da SCF, porque nós não temos uma ECD a recuperar, né? Com os dados reais para recuperar. Então, agora a gente vai mostrar alguns cases, né? Que acontecem no nosso suporte, que podem ajudar vocês aí na resolução dos seus problemas também, aí que pode ocorrer com vocês. Então, os erros comuns quando não recupera a ECD ou quando a conta referencial está divergente aí entre ECD e ECF. Então, a gente tem aí na importação do arquivo, não houve a recuperação da ECD para extração tributada pelo lucro real. Como nós falamos, é obrigatório ter essa recuperação. Aí ele vai dar, né, vários erros em relação aos registros K915 e K935, contas patrimoniais e contas de resultado, falando que está divergente. Por quê? Porque a gente não recuperou, ele não fez esse batimento. Mas aqui estão de cara, a gente já gerou ECF, na hora de importar a gente recupera a ECD. Importa a ECF, recupera a ECD para verificar se vai dar algum erro. Esse erro aqui também, as ECDs recuperadas não compreendem todo o período do lucro real. Então, é muito comum acontecer quando a gente não recupera a ECD, né? Ele não recupera. Ele também vai fazer esse batimento com no caso aqui anual, né? Então, ele está mostrando de janeiro até dezembro, ele vai estar mostrando aqui o registro A01 até o A12. E caso a gente tenha também feito a apuração só em dezembro, ele vai mostrar também alguns erros em relação a esses períodos aqui. O prejuízo fiscal ou base negativa da CSL informado com o código da conta de parte B incorreta. Então, nessa situação aqui, a gente tinha ali a CSL com o código 1000, só que o código 1000 ele é do IRPJ e não da CSL. Como a gente falou, ele faz esse batimento, né, lá na tabela da parte B, ele vai dar esse erro aqui, que o código está incorreto. Então, ele vai falar que no registro M010, a conta cadastrada para a CSL está com o código divergente da conta definida na tabela da parte B, constante da tabela dinâmica. A solução é verificar na tabela qual que é o código correto e preencher também no sistema no momento da geração. E o tipo do tributo. Se for a CSL, é o C. Se for IRPJ, é o I. O registro se trata de valores referentes a prejuízos que ocorrerem durante o período. Então, esse caso aqui é o registro no M410, né, que ele vai falar o quê?
o valor informado no M410 diverge do valor informado no M300 e M350 na linha 175. Como nós demonstramos para vocês, o M300 e o M350 ele se refere ao IRPJ e à CSL. E a linha 175 é a linha do imposto dessa base de cálculo. Então, se ele viu que não teve, né, prejuízo, e a gente inventou um prejuízo e colocou no valor, ele vai dar essa mensagem de erro. Por isso que a gente falou que é necessário a gente recuperar, ir lá e pedir para importar esses prejuízos, o sistema faz automaticamente os valores corretos que ele encontrou na linha e traz. Então, nós falamos aqui, utilizar a rotina do importar prejuízo para ele trazer esses valores. Às vezes dá até lucro, né? Só que a gente não observa e coloca um valor como se fosse um prejuízo. E vai causar erro, não permitindo a importação do arquivo. Esse outro erro aqui, ele se refere ao plano referencial, né? Código da conta referencial inexistente. Às vezes a conta está lá, só que o próprio SF ele não leu essa conta. Ou então, o tipo do PJ, né, se é PJ geral, seguradora ou financeira, está informado incorretamente. Imagine que a gente está como PJ financeira como 02, mas as contas foram referenciadas como PJ geral. Ele não vai reconhecer esse plano referencial e também vai dar o erro aí nos registros. O plano não foi informado na ECD recuperado ou o tipo da pessoa jurídica está incorreto com o plano referencial. Né? Pode ocorrer também a situação de que a gente não informou na ECD que a gente recuperou, né? Porém esses registros estão referenciados na minha SF atual. Então o que a gente pode fazer? Recupera a ECD, né? Volta, seleciona lá o arquivo da SF e marca o bloco J para que faça essa importação e esse referenciamento, para evitar esses erros em relação ao conta referencial também. Esse outro erro, a exclusão do lucro real dessa linha deve ter um relacionamento com a parte da conta contábil com a parte B. Né? Então, como nós falamos também, né, lá naquela tabelinha dinâmica que nós mostramos para vocês, existe uma tabela que é a relacionamento parte A com parte B. E esse relacionamento ele vai de 1 a 4. Então, é com conta na parte B, com conta contábil, sem nenhum relacionamento. E no momento de informar essas linhas de adição e exclusão, é necessário a gente observar esse tipo de relacionamento. Alguns o sistema já faz automaticamente, outros a gente precisa informar qual que é esse tipo de relacionamento, ou só de incluir um lançamento, vincular um lançamento, o sistema já entende que aquilo ali é um tipo de relacionamento e às vezes aquele lançamento não é necessário fazer essa vinculação. Aí no caso só ir lá e excluir, que ele vai ler corretamente esse relacionamento de linhas, se é 1, se é 2, se é 3 ou se é 4. E aqui nós temos também um erro em relação ao saldo das mercadorias revendidas informado lá no registro L210. Então, esse aqui pode dar em N linhas, né? Pode dar na mercadoria, pode dar no serviço, vai depender da linha que ele criticar. Como nós falamos para vocês, é necessário verificar esse batimento lá da registro L300 com o valor dessa conta que está sendo criticada com o que a gente informou no registro L210 e fazer o ajuste. Aquele valor, às vezes o valor ou está zerado em um registro e tem valor no outro, ou então ele tem valor, mas está divergente com o valor. Então é necessário a gente colocar o valor correto para que a ECF consiga ler esses valores e fazer as apurações corretamente lá no registro. Geralmente esse registro está relacionado, no caso das mercadorias, com as contas de CMV, que a gente, né, tem a apuração do nosso estoque e informar os valores corretamente para que faça esse batimento correto. Aqui nós trouxemos uma tela do L210, né? Então a gente tem ali de 350 do custo das mercadorias revendidas, mas no L300 não tem nada informado na conta, em nenhuma das contas. Então ele deu erro por causa disso, desse relacionamento aqui. Aqui nós trouxemos um erro em relação ao lucro presumido, que ele fala o somatório do saldo final dos valores das contas referenciais, né, é diferente do passivo, né? Ou seja, o nosso balanço, que é o P100, ele não está batendo. Né? Então, isso é muito comum ocorrer quando a gente ou não encerrou o movimento e gerou SF, então realmente não bate ali, o balanço não bate, ou então quando a gente foi necessário recuperar uma ECD e naquela ECD que a gente recuperou, o encerramento foi anual e na SF foi trimestral, porque é presumido, é obrigatório ser presumido. Então, ele vai
bater também nessas advertências em relação ao P100 ali que não está fechando, né? Por que ele não está fechando? É porque ele está com encerramento anual na ECD e na ECF ele está com um trimestral. Então, a gente pode ajustar direto ali esses valores, né? Diretamente dentro da ECF ou fazer o encerramento igual, né? Só que, por exemplo, se eu lancei a ECD anual, para o presumido ele não vai conseguir comparar. Então, já que eu não consigo mexer na ECD, eu teria dois caminhos. Ou retificar a ECD ou corrigir os saldos, conforme a ECF nos pede. Mas como é advertência, né, ele não vai me barrar de fazer a entrega. Somente se fosse um erro que ele me barraria de fazer essa entrega aí. E aqui mais uma crítica aí em relação ao P400 e o P150, né? O P150 é DRE, né? Que ele vai comparar também com a minha base de cálculo da CSL. É aquela mesma situação que a gente falou. A gente tem um valor na DRE, na conta ali, na DRE, mas no P400, onde a gente forma manualmente a base de cálculo, esse valor está divergente dessa receita bruta. Então, ele vai nos criticar e é necessário a gente verificar o valor correto e fazer os preenchimentos adequados. Então, no caso, né, a gente tem aqui mais uma crítica em relação ao P400 e o P200, P400 que é a base da CSL e o P200 que é a base do RPJ. A SF, ela espera que essas duas bases sejam iguais. Então, a partir do momento que a gente formou manualmente o valor de uma base de cálculo IRPJ e uma divergente para a CSL, ele vai nos criticar. E veja que isso aqui é um erro, então ele não deixa a gente prosseguir. É necessário voltar à linha e fazer a correção devida ali em relação a essas bases de cálculo. No mais, a gente espera que tenha ajudado vocês, né? Nesse momento, a gente entende, né, que a multa é meio alta, então é bom a gente ficar atento aí nessa entrega, que é dia 31 de julho, e a gente ficar sempre atento aos dados atualizados e evitar erros e críticas na hora da importação e perca de tempo. Muito obrigada. Então, pessoal, a nossa live está chegando ao final. Eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida. E caso não tenha sido respondida, por favor, nos envie ali no comentário do vídeo para que a gente possa responder o mais rápido possível. Eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando as nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo que estamos produzindo aqui na Kivo para você. Um abraço e até a próxima live.